Alô galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e vamos resolver uma questão da EMESCAN. Vem comigo! O gráfico a seguir apresenta a variação da saturação, olha pro gráfico, isso já é importante, hein? A variação da saturação de moléculas transportadas de oxigênio presente no sangue humano, em função da pressão de oxigênio em diferentes pH. O cara deu três curvas aí, tá vendo? Ó? O cara botou no eixo X pressão parcial do oxigênio, no eixo Y porcentagem de saturação da hemoglobina com oxigênio e botou três curvas. A primeira é 7,6, 7,4, 7,2. É importante que você se apaixone por esse gráfico. Os equilíbrios de solubilização do oxigênio está aí, ó, em água. O cara botou duas reações aí, oxigênio gasoso passando para aquoso, depois ele se ligando com a hemoglobina. Qual dos fenômenos relacionados ao gráfico e às equações químicas é correto? Letra A. A formação de ácido lático nos músculos durante a execução do exercício físico desfavorece a liberação de oxigênio da hemoglobina? Desfavorece. Olha para cá. O cara te deu três linhas ali no gráfico, não é isso? Quando você fez atividade física, produziu ácido. Se o cara produziu ácido, olha só, pessoal. Eu vou reproduzir o gráfico aqui de forma feia, mas ele está bonitinho para você. Gente, o cara falou que o cara te deu três curvas aqui, não foi? O cara te deu três curvas, né? Mais ou menos assim. Aí falou que aqui o pH é 7,6, o pH é 7,4 e o pH aqui é 7,2. Só para você entender. Se o cara produziu ácido, o pH diminuiu. Então, ó, o pH diminuiu, esse não foi lá para baixo. Gente, esse gráfico aqui é um gráfico de pressão parcial do oxigênio versus porcentagem de saturação. O gráfico quer dizer o seguinte, se você está lá em cima, você tem muita hemoglobina ligada ao oxigênio. Se você está lá embaixo, você tem pouca hemoglobina ligada ao oxigênio. Significa isso. Porcentagem de saturação, sim. Se você for lá para cima, a medida vai aumentando aqui, ó. À medida que você aumenta a pressão parcial do oxigênio, você está aumentando o número de mol do oxigênio, então você vai aumentar o número de ligações com a hemoglobina. Resumindo, lá para cima tem muita hemoglobina com oxigênio, aqui para baixo pouca hemoglobina com oxigênio. Então, se você faz exercício físico, o meio está ácido, então o pH diminuiu. Se o pH diminuiu, você vai ter muita hemoglobina ou pouca hemoglobina ligada ao oxigênio? Pouca hemoglobina ligada com oxigênio. Então o cara escreve essa palavra. Exercícios físicos desfavorece a liberação de oxigênio? Não. Se você vai ter pouca hemoglobina ligada ao oxigênio, no meio ácido, né, lá para baixo, não desfavorece a liberação de oxigênio. Favorece. Vai liberar oxigênio. É essa a interpretação do gráfico. Perfeito? Então, no meio ácido, você vai olhar aqui para baixo, ó, você está diminuindo a porcentagem de saturação. Você está diminuindo a quantidade, as ligações de hemoglobina a oxigênio. Ah, então está liberando oxigênio. Não está fazendo ligação. Perfeito? Essa interpretação você tem que olhar para um gráfico desse e sacar. Letra B. As moléculas de hemoglobina são menos eficientes no armazenamento de oxigênio ao nível do mar se comparado a grandes altitudes. Pessoal, peraí, brincadeira não. Poxa, você que estuda física sabe disso aqui. Aqui, ao nível do mar, onde nós estamos, nós temos a pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? É a quantidade de ar que está sobre nossas cabeças. Aqui tem a pressão atmosférica, que é 1 atm, não é isso? Quando você sobe a uma montanha, o ar fica mais rarefeito. Então a pressão atmosférica aqui faz o quê? Diminui. Perfeito? Aí o cara joga uma lambança dessa para você, ó. As moléculas de hemoglobina são menos eficientes no armazenamento do oxigênio ao nível do mar? Não, são menos eficientes lá em cima. Tanto é que é lá em cima que você tem dificuldade de respirar. Você mata na lógica. Então aqui em cima que é menos eficiente. O ar é mais rarefeito. Então, sem nenhum avanço tecnológico, a gente matou a letra B. Letra C. A diminuição do valor de pH do plasma sanguíneo, ó, a diminuição do pH no plasma sanguíneo, olha para o gráfico, namora o gráfico, desloca o equilíbrio no sentido oposto à formação da hemoglobina saturada, porque é o seguinte,
A letra C tá assim, ó. A reação é essa aqui, ó. A hemoglobina aquosa vai reagir com oxigênio aquoso e vai formar uma ligação hemoglobina-oxigênio aquoso. Perfeito? Aí o cara bota assim, a diminuição do valor do pH do plasma sanguíneo desloca o equilíbrio no sentido oposto à formação da hemoglobina saturada. Que hemoglobina saturada? Então, quando você diminui o pH, você está diminuindo a hemoglobina saturada. Então, você está favorecendo o equilíbrio do lado oposto, a não formação da hemoglobina saturada. É isso que a letra C está dizendo, beleza? Os alvéolos... letra C, beleza. Letra D. Os alvéolos pulmonares são um ambiente pouco favorável à saturação por oxigênio das moléculas de hemoglobina. Gente, os alvéolos pulmonares é onde acontece a ligação. É pouco favorável? Sai fora. Sai daí, jacaré. Não, não é essa não. Beleza? Então, pessoal, para elas um beijo, para eles um abraço.